Fala pessoal, como é que vocês estão? O vídeo de hoje ele é sensacional porque a gente vai falar de uma das coisas mais importantes da sua obra, mais sérias e mais caras, que é o contrato de esquadrias. O que é esquadria? São essas belezinhas aqui, ó, de alumínio com vidro. Tudo sobre esquadrias nesse vídeo, tá? Quando que você instala, os cuidados que você tem que ter para não tomar aqui um calote do seu fornecedor, aspectos estéticos das esquadrias. Vou relatar aqui vários pontos para você ficar esperto com isso aqui. E ó, é fundamental, porque financeiramente falando, as esquadrias correspondem a 10% mais ou menos aí do valor global da sua obra. Para uma casa de 1 milhão, a gente está falando aí de 100 mil reais. É a maior parcela de dinheiro nas mãos de um único fornecedor de material na construção. Então tem que ficar de olho. Bora entender então tudo de esquadria. Para começo de conversa, pessoal, uma das dúvidas que muita gente tem é se compensa fazer isso aqui com esquadria mesmo, ou seja, né, tendo essa borda aqui de alumínio, ou se faz do tipo blindex, deixando só o vidro correndo mesmo. Galera, esquadria com alumínio, do jeito que você está vendo aqui, isso aqui é vida. Não tem como correr disso aqui, não. Eu estou falando de vedação acústica, eu estou falando de vedação contra poeira, eu estou falando de estética, estou falando de qualidade nas trancas, estou falando de segurança, eu estou falando de tudo, tá? Então, estou falando de vedação contra infiltração. A realidade é que quando você tem só o vidro, tipo a janelinha de blindex, você não tem a qualidade de uma esquadria, não. Na minha visão, tá? As esquadrias correspondem mais para a estética da obra, elas contribuem mais do que o porcelanato. Se você for ver, a gente está aqui num exemplo claro, né? Essa é uma obra com um acabamento básico, um piso bem basicão, dá uma olhada aqui para você ver, só que as esquadrias contribuem para levantar o astral da casa. Se isso aqui fossem esquadrias meia boca, essa casa ia ter uma cara pobre, ia ter uma cara básica. Esquadria, ela tem a ver com percepção estética. Então começa o vídeo já assim. Tá em dúvida se vai de esquadria ou de blindex? Cara, vai de esquadria, mas é com certeza. Segundo ponto, pessoal, em que momento da obra que você contrata esquadria? Você vai contratar quando você tiver subindo sua alvenaria. Por quê? Quando você estiver rebocando a casa por dentro, você vai precisar do contrato de esquadrias já ter sido fechado. Por quê? Quando você está rebocando aqui, ó, internamente, junto com o reboco, você já vai chumbar, você já vai deixar fixado um caixilho de metal que ele, na verdade, ele é a base da janela que vai ser colocada. Então, esse caixilhozinho, ele vem na parte interna do vão. Você chegar e olhar daqui para cá, você vai perceber que a minha esquadria está aqui para o lado de dentro da janela. Isso que é o correto. Tá? Você vai fazer uma janela de blindex, você vai perceber que ela está sempre no eixo, né? O que torna mais propício para a infiltração. As esquadrias são sempre aqui, ó, do lado de dentro do vão, tá bom? E aí a gente coloca esse caixilho, que é um metal que ele vai fazer a blindagem contra a água. Esse metal se chama contramarco. E aí, esse caixilho interno, ele é feito junto com o reboco. Então, quando você começa a rebocar a sua casa, você já tem que ter o contrato de esquadrias definido. E olha, dá trabalho para você contratar esquadria, tá bom? É muito fornecedor, eles vão demorar a passar orçamento. Já começa a olhar isso lá na fase de estrutura. E chega aqui pertinho para eu te mostrar um detalhe. Quando você faz a esquadria para o lado de dentro, no final das contas, ela tem essa peça aqui, ó, que é o alisar. Repara que isso aqui, ó, eu estou querendo deslocar ele aqui com a minha mão, né, para você perceber. Isso aqui dá um arremate, isso aqui dá um acabamento. Se a minha esquadria é aqui no meio do vão, eu não tenho esse acabamento aqui, que é um alisar. Se você olhar de longe, você vai perceber que esse alisar, ele dá
um baita acabamento no contorno da esquadria. Só é possível quando você traz a esquadria para o lado interno e você faz o contramarco na fase de reboco. Esse é o nosso ponto número 2, então. Ou seja, quando é que a gente coloca as esquadrias na nossa obra? Pessoal, então essa questão do alisar que eu falei, ela é mais fundamental ainda quando a gente tem aqui, ó, ambientes azulejados internamente. Porque esse encontrinho com o azulejo, né, com a sua esquadria aqui, ele é sempre problemático. Eu tô falando aqui de janela de banheiro e esse tipo de situação onde você tem revestimento interno. Se você não tem essa peça aqui, que é o alisar, para esconder essa emenda, o seu acabamento vai ficar muito crítico aqui. Então qual que é a solução? Contramarco na fase de reboco, não se esqueça, tá bom? Ah, já esquecendo um detalhe maravilhoso. Quando eu vou chumbar o contramarco no reboco, eu sempre coloco na massa do reboco um aditivo impermeável. Então, essa massa que chumba o caixilho da esquadria aqui, ela é uma massa impermeável, tá? Com algum aditivo hidrofugante. Enfim, contramarco fixado junto com o reboco, esquadria do lado interno, alisar aqui fazendo esse acabamento. É sucesso estético, não tem erro, entendeu? Principalmente então quando tem aqui, ó, uma divisa com azulejo. E olha só que legal, né, pessoal? A gente vai gravando e vai lembrando de mostrar alguns detalhes. Eu não gosto de um puxadorzão aqui na esquadria. Isso é um detalhezinho estético, tá bom? Eu prefiro deixar só uma maçaneta bem básica e fazer aqui, ó, esse perfil no alumínio, que ele fica ultra minimalista, fica até intuitivo, olha, de você pegar na porta aqui, ó, e puxar ela de um lado para o outro. Qualquer altura que você pegar tem uma boa pega, tem uma boa aderência com a sua mão. Eu acho melhor do que puxador, e às vezes até aquele puxador do tipo concha, né, que ele é mais afundadinho. Você fica ali, ó, tendo que enfiar a sua mão, assim, parece que tem uma miséria de espaço danado. Aqui, ó, você pega de qualquer lugar, arrasta para um lado, para o outro, é barato, você não tem nem que comprar puxador. Eu gosto dessa solução aqui. Pessoal, então, próximo ponto aqui fundamental da gente comentar é a altura que a gente deixa preparado para as esquadrias. Por quê? Esse aspecto do trilho, ele é muito importante. Então, a posição aqui, ó, onde você apoia o trilho da sua esquadria, a gente chama de acabado, né? O que é o acabado? É já com acabamento, então aqui é uma pedra, tá? A superfície acabada aqui, ela tem que ser sempre 2,5 centímetros mais baixa do que a parte de dentro. Por que 2,5? Porque é a altura dos trilhos, isso é padronizado. Até 2 centímetros dá para passar. Mas se essa parte aqui, onde apoia o trilho, ela for muito alta, a pessoa que for passar aqui, ó, ela vai tropeçar. Se ela for afundada 2,5 centímetros, olha só, o pé ele passa direto aqui, ó, tá? Então é fundamental que essa parte aqui, onde apoia o trilho, seja sempre 2,5 abaixo do lado interno, né? Digamos assim. Aí que a gente tem uma série de detalhes interessantes aqui. Porque geralmente essa situação acontece para uma área externa, né? Como isso aqui é uma varanda, podia ser um terraço, podia ser uma área de piscina. E as áreas externas, elas costumam ser impermeabilizadas. E a impermeabilização aqui fora, ela vai comendo espessura. Então a gente tem que deixar um degrau muito grande, sempre do lado interno para o externo. Lá na fase de estrutura, na hora de bater a laje aqui, eu gosto de deixar 10 centímetros de diferença. Por que 10 centímetros? Porque aqui eu vou precisar de muita espessura por causa da impermeabilização. Muito bem, se você conseguir coincidir essa área de porcelanato já ser os 2,5 abaixo, você não precisa dessa pedra. Você pode fazer o trilho direto, tá? Direto
no porcelanato você até some mais um elemento aqui, você pode dar até um sumiço nessa soleira e nem usar a soleira, fazer o trilho aqui direto no porcelanato, se você conseguir deixar esse porcelanato, os 2,5 abaixo do piso interno. Pegou essa aí? Pessoal, quero comentar também sobre esse acabamento aqui, que é uma pintura, tá bom? Eu gosto da pintura eletrostática. Então isso aqui é interessante porque você tem vários tipos de pintura, umas melhores do que as outras. Tem pintura automotiva, enfim, eu gosto desse acabamento que é a pintura eletrostática. Você pode até conversar com o seu fornecedor e ele vai te dar ali uma cartela de opções de pintura, só que algumas têm menos qualidade do que outras, isso varia de cor também. Quando você tem as básicas, né, que são as esquadrias pretas e brancas, e aí você tem algumas bronzes, né, e tudo mais. O bronze é muito difícil você conseguir fazer as cores se casarem, tá bom? Então você tem muita variação de tonalidade. Para quem é muito criterioso, eu não gosto de usar bronze, porque na hora da pintura, né, dá muita diferença de uma pecinha para outra. Mas, quero deixar uma ressalva, tem uma pintura que eu gosto mais do que essa daqui, vou colocar isso aqui a título de curiosidade nesse vídeo, que é uma pintura microtexturizada. Nessa obra aqui a gente não usou, geralmente a gente até costuma usar, aqui acabou não sendo, ela é um pouquinho mais cara. Um contrato de 100 mil reais, ela vai ser uns 3 ou 4 mil reais mais cara, só que ela fica, ao invés dela ser lisinha assim, a microtexturizada ela fica parecendo uma pequena lixazinha, ela tem um aspecto mais áspero. Isso faz com que ela arranhe menos, tenha mais resistência, que ela suje menos, tá? Eu gosto de aplicar uma microtexturização na pintura da esquadria, um negocinho legal aí para você ficar atento também. Para quem não entendeu, né, quando a gente faz a microtexturização, ela fica mais fosca, tá? Ao invés de dar esse brilho, eu acho até um acabamento superior a esse que está aqui. Pessoal, agora eu quero comentar aqui sobre dois itens, dois acessórios, né, que tem gente que gosta e tem gente que não gosta muito na parte de esquadrias, mas que é interessante você avaliar. E o primeiro deles é isso aqui, ó, que é uma veneziana, né, que ela vai dar aqui fazer um blackout completo aqui, então, na sua janela. Por isso que ela tem essa caixa aqui em cima, que é onde essa persiana ela tá enrolada aqui. Então isso aqui é com controle remoto, a gente aciona e isso desce, tá? Fazendo um blackout. Geralmente quem opta por isso é porque não quer cortina no quarto, porque, né, se você faz aqui esse fechamento com a sua persiana, não precisa de cortina. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas se for ter então a sua persiana, você só tem que lembrar de aumentar um pouco essa caixa da janela, porque isso aqui toma uns 20 e poucos centímetros. Se a sua janela tiver 1 metro, ela vai ficar com a altura líquida aqui de 80, o que é muito pouquinho para uma janela de quarto, tá? E se você for ter isso aqui, ó, você tem que trazer uma elétrica para o canto superior da esquadria para alimentar a sua janela, tá? E sua janela vai ficar com uma barra dessa aqui, ó, que serve para descer, né, a persiana por aqui. Um outro opcional, que essa aqui não vai ter, mas eu acho legal mencionar, é uma tela mosquiteiro. A tela mosquiteiro, quando ela vem integrada com a esquadria, é como se fosse uma folha dessa daqui, só que ao invés de ter vidro, ela vai ter a tela, né, contra mosquitos, já integrada na esquadria, tem um trilho aqui separadinho para ela correr, então não fica com cara de gambiarra, fica com cara de janela mesmo. Super vale a pena a tela mosquiteiro, dependendo da sua região, né? Se for muito inseto, enfim, vale a pena considerar. Pessoal, geralmente as janelas são de correr, né? E essa daqui é um tipo diferente, olha, que é uma janela que a gente chama de Maximum Ar, ou Max Ar. Qual que é a vantagem desse tipo de janela? Que ela pode ficar aberta aqui num dia de chuva, né? Então esse é um tipo de janela interessante
que ela fica blindada contra chuva. Lembrando que no caso de banheiro, você não pode fazer ela tão alta, porque depois, se a pessoa for muito baixinha, ela não consegue buscar, né, a janela de volta. Sempre que eu posso, eu coloco essa janela, tá? Por quê? De repente você consegue até preservar a ventilação da casa num dia de chuva. Tá chovendo pra caramba, mas a sua janela ela é daquele tipo ali, então não entra água. Então, para preservar ali, para sua casa não ficar fechadona, às vezes numa área de serviço, num outro ambiente, é interessante fazer algumas janelas desse tipo aqui. Pessoal, aqui a gente tem um exemplo perfeito de uma janela, né, com essa abertura que eu estou dizendo, que é esse tipo aqui, que é essa vidraça, né? Então, olha só, se tiver uma chuvinha leve, eu consigo deixar isso aqui aberto tranquilamente, né? E aí, olha só, cara, foi só eu abrir essa janela aqui. Eu tava assando aqui, fazendo o vídeo quente. Olha que maravilha, foi só abrir aqui que correu um ventinho maravilhoso. Isso aqui é um ganho, né, para a pessoa que está morando na casa. Qual que é a única restrição para isso aqui? Se isso aqui fosse baixinho, né, e a gente abrisse para um corredor externo, alguém poderia bater a cabeça aqui, então fica perigoso, né? Então sempre que do lado externo ali é uma passagem, é uma área de acesso, a gente evita essa janela porque pode ter algum acidente, alguém pode bater a cabeça. Como aqui é uma área alta, né? Então a gente usou esse recurso aqui. Vale a pena você colocar algumas dessas aí na sua casa para preservar a ventilação 100% do tempo. Ó, esse aqui é um exemplo do que eu acabei de falar. Ó. Aqui nem tinha janela no projeto, tá? É um cantinho de uma sala aqui, só que a parte dos fundos da casa estava ficando sem corrente de ar. A gente deixou essa janela aqui, ó, para ficar correndo o ar de maneira direta aqui, né, criando uma ventilação cruzada na residência, né? Eu gosto muito desse recurso. Pessoal, um detalhe fundamental aqui para sua janela funcionar bem e não ter infiltração. Detalhe número 1, nós já falamos que é o contramarco, né? Que é o caixilho fixado aqui na parte interna do vão. Mas o segundo detalhe é isso aqui, ó. Vamos ver se você consegue observar. Mas aqui, olha, tem um rasguinho aqui, tá vendo? Então, ao longo do trilho, olha aqui onde tem mais um outro aqui, ó. Aqui do outro lado. O que acontece? Quando a água cai nesse trilho, ela vai procurar a vazão por esses buraquinhos aqui, tá? Então, muitas vezes, o fabricante de esquadria, ele não faz, a gente chama isso aqui de drenos, né? Ele não faz drenos suficientes. Então, o que acontece? Se a sua janela está fechada aqui, ó, e a água da chuva bate aqui, o que acontece? Ela vai escorrer e cair dentro dessa canaleta. Então ela precisa procurar esses drenos. Se isso aqui for bem feitinho, tá? O que vai acontecer? Essa água vai vir parar aqui no peitoril. Agora que é o segredo do negócio. Esse peitoril aqui, ele tem que ter uma queda para fora. Parece óbvio o que eu estou falando, mas tem aí gente que faz obra e faz essa pedra nivelada, gente. Não pode. Essa pedra tem que ter uma queda para fora. Por quê? Uma vez que a água cai nessa canaleta, ela cai, ela é despejada nessa pedra e escorre aqui para fora. Se essa pedra for nivelada, ou pior ainda, né, por algum equívoco, algum erro, ela tiver uma queda para dentro, essa água vai cair aqui, vir para a pedra e querer entrar na sua janela. Então, se essa pedra for inclinada para dentro aqui, tem que ficar esperto, hein? Porque a água vai procurar aqui, ó, vai estourar a parte interna aqui da sua janela, tá? Então, fique atento com essa questão de drenagem aqui das suas esquadrias. Pessoal, para a gente finalizar esse vídeo, eu queria dar 2 alertas máximos sobre esse assunto de esquadrias, que é um assunto seríssimo e que as pessoas não dão atenção suficiente. O primeiro deles, como eu disse lá no começo do vídeo, o contrato de esquadrias, ele é a maior soma de dinheiro que a gente coloca nas mãos de um fornecedor de material. É 10% do global da sua obra. Então, primeiro alerta, contrate alguém sério, com indicação, com recomendação,
Porque depois da mão de obra, depois do empreiteiro, Esquadrias é o segundo fornecedor onde mais existem casos judiciais, onde mais tem confusão, onde mais tem calote, tá? Então você vai pagar as esquadrias aqui no começo da obra. Como eu disse para você, você vai fechar o contrato na fase de estrutura. E o que vai acontecer? Você vai pagando as parcelas e você só vai ver essa esquadria instalada no final da construção, quando você já tiver pagado aí 80%. Então, você vai enfiando o dinheiro ali no fornecedor e não vê a parada instalada. Tem que ter muito critério, muito cuidado com isso, tá bom? Segundo alerta que eu dou, fique atento com a equipe de instalação daquele que você for contratado, porque o que mais tem no mercado de esquadria é empresas que terceirizam a instalação. Então a fábrica vai lá, faz tudo certinho e aí são freelancers, né, que vão fazer a instalação. E o que acontece? O cara não tem cuidado, o cara não tem critério, ele não é daquela empresa. Então você vai ver mau acabamento, você vai ver silicone, selante, tudo borrocado nos vãos, entendeu? Você vai ver mal regulagem, porque aquele cara que ele não recebeu treinamento, ele não veste a camisa da empresa, do seu fornecedor, porque ele é um subcontratado. Então quando você vai conversar com o fornecedor e ele diz assim, olha, a minha equipe ela tem tantos anos que está comigo e tal, você percebe que a equipe de instalação ela é realmente da empresa. Essa é uma sacada interessante de você ter aí com você. Fechou? Gostou desse vídeo aqui, cara? Eu quero o seguinte, que você se inscreve no canal, porque toda semana tem vídeo bom aqui saindo para você, vídeo com conteúdo de verdade, sem enrolação. Dá o like nesse vídeo também, e aí a gente se vê no próximo vídeo domingo que vem. Tamo junto e valeu!